Hoje eu vou te dar a melhor aula sobre finanças da sua vida. E eu tenho certeza que depois dessa aula você vai entender muito melhor sobre finanças e sobre como prosperar financeiramente e atingir seus objetivos e sonhos. E grande parte da população brasileira é analfabeta financeiramente. Praticamente não sabe como gerenciar as próprias finanças. Muita gente até tem controle de gastos, tem alguns investimentos, mas isso não significa que a pessoa realmente sabe lidar com as próprias finanças. Ela tem algumas noções, sabe algumas técnicas, mas não necessariamente ela sabe o conjunto todo que é necessário para você fazer um bom planejamento financeiro pessoal. Por exemplo, muita gente não sabe usar o cartão de crédito direito, equilibrar receitas com despesas, fazer investimentos que fazem sentido para os objetivos dela. E o resultado disso é que a gente vê muita gente frustrada porque não consegue ter a vida que gostaria de ter, porque nunca tem dinheiro, porque nunca sobra no final do mês, ou nunca consegue juntar. Gente estressada porque tem dívida para pagar o tempo inteiro. A dívida é uma coisa que afeta a pessoa psicologicamente, afeta relacionamentos. E também muita gente estressada e frustrada porque se vê obrigada a ficar num trabalho que não gosta, um trabalho que realmente não preenche ela, simplesmente porque tem que pagar as contas. A gente sabe que tem muita gente nessa situação. Por isso é que eu decidi te dar a melhor aula sobre finanças da sua vida. Mesmo que você ainda não esteja numa situação de desespero, vale a pena continuar assistindo, porque eu tenho certeza de que você vai aprender alguma coisa que você pode usar na sua vida. O Jorge, grande amigo nosso aqui do canal, veio falar comigo uma vez desesperado, porque ele estava perdendo o controle das finanças dele. Ele estava num emprego que pagava bem, ele tinha um salário muito bom, muito alto, só que ainda assim ele estava ficando sem dinheiro. Quando ele queria fazer um passeio diferente, por exemplo, ele não tinha dinheiro, mesmo ganhando muito mais do que ele ganhava antes. Às vezes ele queria comprar alguma coisa, comprar uma comida diferente e não tinha os recursos, e ele percebeu que isso não é normal, ainda mais quando ele passou a ganhar um salário muito maior. O Jorge me falou que ele finalmente estava ganhando o salário que ele tanto queria, mas o dinheiro acabou virando um estresse ainda maior na vida dele. Vê se pode. E ele disse também que ele achava que no início que não precisava de controle nenhum, porque ele estava ganhando um salário muito mais alto. E hoje, em contraste, né, ele vive todo dia preocupado. Mas no meio de tudo que o Jorge me falou, eu vi uma coisa que eu gostei. O Jorge disse que ele acabou entrando no cheque especial pela primeira vez na vida dele no último mês. Mas peraí, isso ainda é bom. É péssimo. Na verdade, o que eu gostei de ouvir foi o que veio depois. Entrar no cheque especial fez o Jorge perceber que ele estava indo para um caminho ruim e que ele precisava aprender sobre finanças, sobre como gerenciar o dinheiro dele, para desviar desse caminho e entrar num caminho que ele realmente teria controle sobre o dinheiro dele e iria parar de passar esse sufoco que ele estava passando. Então o Jorge mudou completamente a forma dele de pensar e veio me pedir ajuda. Ele me pediu para ensinar para ele como ele poderia organizar as finanças dele. E eu achei isso excelente porque se o Jorge continuasse no caminho que ele estava, ele teria uma vida inteira de insegurança e incerteza, nunca sabendo se teria dinheiro suficiente para fazer as coisas que ele queria, se endividando o tempo inteiro, porque ele ia gastar mais do que ele recebia. E aprender o básico sobre finanças era exatamente o que o Jorge precisava para desviar desse caminho. E depois de conversar com o Jorge, eu pensei que muita gente pode estar numa situação parecida com a dele. Às vezes você não tem tantos problemas, não está numa situação tão desesperadora quanto a dele, mas é muito provável que você tenha alguma das dificuldades que ele tinha. Então vale a pena você seguir esse vídeo mesmo assim. E é por isso que eu vou falar para você exatamente o que eu ensinei para o Jorge quando ele veio falar comigo. Eu acredito muito na teoria do porquê. Existe um autor chamado Simon Sinek que prega que as empresas de sucesso são aquelas que vendem o porquê antes do o quê. Ou seja, elas vendem o porquê aquele produto delas faz sentido para o cliente antes de vender o próprio produto. Ele, inclusive, escreveu um livro inteiro sobre isso, chamado Comece pelo Porquê. E eu acredito que essa ideia vai além das empresas. Eu acredito que essa ideia se estende aos indivíduos também. Pensa bem, imagina que você parou o carro no sinal e alguém vem te pedir uma carona sem mais nem menos. Simplesmente chega e fala: Ô tio, dá uma carona aí. você não vai querer dar carona, né? Agora imagina se alguém chega pra você e fala assim: Amigo, pelo amor de Deus, me dá uma carona que minha esposa tá em trabalho de parto aqui. muito provavelmente você vai estar mais inclinado a dar carona para essa pessoa. Isso porque agora você tem um porquê. Você tem um motivo para dar essa carona, que é ajudar uma mulher que está em trabalho de parto. Isso funciona até se você quiser furar uma fila. Se você chegar numa fila e pedir para passar na frente, falando que você está com pressa, você chegar e falar: me deixa passar na frente, por favor, que eu estou com pressa.
você tem muito mais chance das pessoas aceitarem do que se você simplesmente chegar e falar, me deixa passar na frente. Claro que o seu aproveitamento não vai ser 100%, mas com certeza as chances são muito maiores quando você explica o porquê. Mesmo que seja uma explicação simples como por que eu estou com pressa. Eu não estou falando para você fazer isso não, hein? Isso aí é manipulaçãozinha barata. E é por isso que eu vou explicar para você o que eu expliquei para o Jorge nessa aula de finanças usando a teoria do porquê. Primeiro eu vou começar pelo porquê, depois eu vou pro como e finalmente a gente vai chegar no o quê. Calma que você vai entender tudo já já. Começando pelo porquê, é muito mais fácil você juntar dinheiro para alguma coisa quando você já tem um objetivo bem definido. É muito mais fácil do que você juntar por juntar, além de ser bem menos frustrante também. Eu já conheci pessoas que juntavam bastante dinheiro, elas tinham bastante dinheiro acumulado, mas ainda assim se sentiam frustradas, porque não sabiam muito bem o que fazer com esse dinheiro. Elas não tinham destino para aquilo. Até porque acabava virando uma coisa meio vazia. A pessoa juntava dinheiro pra caramba e tinha lá uma grande quantia, e ficava por isso mesmo. E aí? Agora eu tenho dinheiro, mas eu não sei o que eu quero fazer com ele. Por isso é que o primeiro passo é você definir os seus sonhos e planos. Os seus sonhos, os seus planos, os seus objetivos. Esses são os seus porquês. É isso que vai te motivar a juntar dinheiro com muito mais força do que simplesmente juntar por juntar. Quando você estiver se questionando por que você está poupando aquele dinheiro, se você tiver os planos e objetivos bem definidos, você vai saber o porquê. Quando eu perguntei para o Jorge, por exemplo, um dos objetivos dele, ele disse que ele queria muito ir para a Espanha assistir o Barcelona jogar. Então, todo mês o Jorge poupava uma parte do dinheiro dele e colocava lá na caixinha da viagem para a Espanha. E isso fez com que ficasse muito mais fácil para o Jorge poupar dinheiro. Enquanto que, sem um plano, sem um objetivo bem definido, o Jorge até poderia ter esse sonho de ir para a Espanha, eventualmente ele poderia até conseguir fazer essa viagem, mas eu tenho certeza de que não seria tão eficiente assim. Tenho certeza que seguindo o plano, tendo um objetivo, poupando para isso com consciência, ele vai alcançar esse objetivo muito mais rápido e talvez alcance com mais dinheiro do que ele alcançaria sem ter um plano definido. E o mesmo vai acontecer com você se você colocar isso em prática. Porque toda vez que você quiser gastar o dinheiro que você tinha programado para poupar, você vai lembrar que você vai estar abrindo mão daquele objetivo que você definiu. Você vai lembrar do seu sonho, do seu objetivo e vai ter muito mais motivação para poupar. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre como definir objetivos e metas, porque já tem um vídeo no canal sobre isso. É só você clicar na exclamaçãozinha ali no canto que você vai achar. Mas a primeira lição dessa aula sobre finanças é isso. Saiba o seu porquê. Isso vai facilitar muito para você atingir os seus objetivos e vai te ajudar a se organizar muito melhor também. Dito isso, vamos para o como. O Jorge fez a lista dele, ficou todo animado, colocou os sonhos e planos dele lá, mas quando ele estava me mostrando, ele de repente fechou a cara. Então eu perguntei para ele o que tinha acontecido e ele me falou o seguinte: Cara, muito maneiro isso tudo, tô animado pra caramba. Só que tem um problema. Como é que eu vou arranjar dinheiro pra essa porra? Então eu ri, falei com ele para ter calma e disse que tudo vinha a seu tempo. Então depois de definir os sonhos, os objetivos dele, ou seja, onde ele queria chegar, onde ele queria estar no futuro, chegou o momento da gente definir onde ele está hoje. E esse que é o como. E para isso nós temos duas ferramentas muito poderosas, que são o controle financeiro e o balanço patrimonial. Falando primeiro do controle financeiro, eu disse para o Jorge que ele precisava saber tudo sobre o dinheiro dele. De onde vem, para onde vai. Então ele tinha que anotar num caderno, num papel, numa planilha, tudo que ele ganhava e tudo que ele gastava. Então ele recebeu o salário? Anota. Anota de preferência o salário bruto e coloca também os descontos em INSS, imposto de renda se tiver, qualquer outra coisa. Gastou dinheiro com cerveja? Anota. Comprou um chiclete? Anota. Aqui é controle total. Mas isso não significa que você vai precisar passar a vida inteira anotando cada centavinho que você gastar. Mas no começo, principalmente, isso é muito importante para você desenvolver o hábito de saber para onde o seu dinheiro está indo. A gente tem um vídeo aqui no canal que fala mais sobre como ter um controle financeiro. É só você clicar na exclamaçãozinha ali que você acha. E tem um link aqui na descrição também. Então, depois que o Jorge fez o controle por 3 meses, ele tinha uma noção muito boa de para onde o dinheiro dele estava indo. E com isso ele identificou vários pontos de melhoria que a gente vai falar daqui a pouco. O mais importante é que agora estava ficando tudo mais claro para o Jorge. E a segunda metade do como é o balanço patrimonial. Aqui você vai organizar tudo que você tem e tudo que você deve. Você vai organizar os seus bens, os seus ativos e os seus passivos. Os seus bens são tudo aquilo que você tem para uso próprio.
Ou seja, o carro que você usa, a casa que você mora. Se você tiver qualquer bem de valor mais elevado, pode incluir aqui. Tecnicamente, um liquidificador, por exemplo, é um bem. Mas para facilidade, né, para termos práticos, não precisa colocar isso. A não sei que você queira vender, é claro, é com você. Mas aqui eu estou considerando bens de valor mais elevado. Uma nota de aviso aqui. Algumas pessoas classificam o carro que você usa, a casa que você mora, como passivos, usando o argumento de que são coisas que usam o seu dinheiro. E você vai ver que eu vou explicar sobre os passivos daqui a pouco, e realmente pode parecer um pouco. Mas eu não gosto de classificar essas coisas como passivos, porque elas não são exatamente dívidas. Eu gosto de considerar apenas as dívidas como passivos. E eu gosto de considerar a casa que você mora, o carro que você tem, como bens com custo de manutenção, ou seja, IPTU, manutenção do carro, essas coisas. Se eu considerasse essas coisas como passivos simplesmente porque gastam dinheiro, eu poderia dizer que um investimento que tem rentabilidade negativa é um passivo também, sendo que não é bem assim que funciona. Então eu gosto de fazer essa distinção e eu não concordo com essa classificação de passivos para essas coisas. Agora, os seus ativos são tudo aquilo que tem capacidade de gerar renda para você. Aqui entram imóveis que você pode alugar ou vender, carro que você pode alugar ou vender também, máquinas que você usa no seu negócio. Também entram ativos financeiros como ações, renda fixa, títulos públicos, qualquer coisa que você invista, criptomoedas. Todos eles são ativos porque eles têm a capacidade de gerar mais dinheiro para você. É assim que seu dinheiro se reproduz. E os seus passivos são as suas dívidas. Entram aqui financiamentos, empréstimos, rotativo de cartão de crédito, cheque especial. Tudo isso come o seu dinheiro, porque você tem que pagar juros. O que são os juros? Os juros são a remuneração que você paga para quem te emprestou algum dinheiro. Quando o banco te empresta dinheiro, ele não te empresta de graça. Ele cobra os juros de você como remuneração, como prêmio que ele recebe pelo risco que ele está correndo de você não pagar ele de volta. Então esse dinheiro não é seu, é do banco e ele emprestou para você. Por isso que você tem que pagar ele todo de volta. Então depois de organizar todas essas informações, você vai ter anotado em um lugar só todos os seus bens, os seus ativos e os seus passivos. Com isso você consegue calcular o seu patrimônio líquido, que é basicamente a soma de todos os seus bens e todos os seus ativos, menos a soma de todos os passivos. Lembra que eu disse que o passivo não é um dinheiro seu, é um dinheiro emprestado, um dinheiro do banco? Por isso é que a gente tem que tirar os passivos do patrimônio líquido. Então, ativos mais bens menos passivos são igual ao seu patrimônio líquido. Isso é o que você tem hoje. E depois de você fazer o seu controle financeiro, ou seja, de organizar tudo que você gasta e tudo que você ganha, e o seu balanço patrimonial, você finalmente sabe onde você está. Você sabe qual é o seu perfil de gastos e você sabe qual é o dinheiro que você tem disponível, quais são os recursos que você tem. E agora que a gente sabe onde você está e aonde você quer chegar, chegou o momento da gente traçar o caminho para juntar os dois pontos. E é aí que a gente entra no o quê? Lembra que eu falei que o Jorge identificou vários pontos de melhoria nas finanças dele? No controle financeiro que ele fez, ele percebeu que estava gastando muito dinheiro com TV por assinatura. Sendo que, quando ele parou para observar, ele viu que quando ele queria ver um filme, por exemplo, ele não procurava TV por assinatura. Ele procurava Netflix. E a única coisa que ele usava realmente da TV por assinatura era o National Geographic, aquele canal de bicho que tem um monte de documentários sobre animais, sobre a natureza. E ele descobriu que a Disney Plus é uma assinatura que tem o National Geographic incluso. Então ele fez as contas e viu que fazia muito mais sentido cancelar a TV por assinatura, continuar com a Netflix e fazer a assinatura da Disney Plus. Saía muito mais barato e ele ia ter acesso a tudo que ele gostava de assistir. Além de que isso liberou uma grande parte da renda dele para gastar com outras coisas que faziam mais sentido para ele, ou poupar para objetivos mais longos. Esse é o tipo de otimização que a gente consegue fazer depois de organizar as finanças. E é aí que a gente começa a montar o plano para alcançar os objetivos. Nós fazemos isso através de 3 ferramentas muito úteis, cada uma com o seu objetivo. A primeira delas é o orçamento. Isso aí que o Jorge fez de cancelar a TV por assinatura, contratar uma outra assinatura digital mais barata, foi uma otimização de orçamento. Depois que ele fez o controle financeiro, ele conseguiu projetar os gastos dele ao longo de vários meses e percebeu que tinha esse gasto mais elevado que não fazia tanto sentido assim. Ele calculou os gastos futuros dele
e viu quanto que ele estava gastando por ano com aquela assinatura. Foi graças a essa informação que ele conseguiu otimizar o orçamento dele. E é assim que a gente usa as informações que a gente coleta no como. Baseado nos nossos gastos passados, nós projetamos os nossos gastos futuros e olhamos para eles, analisamos eles, buscando formas de otimizar esses gastos, para que você não gaste dinheiro com coisas que não fazem sentido para você, o que acaba acontecendo quando a gente gasta dinheiro sem pensar muito bem no que a gente está fazendo. Então, depois que você fizer o seu controle financeiro, pega esses gastos que você teve no passado e coloca eles mês a mês para os meses futuros. E se pergunta, será que realmente faz tanto sentido gastar tanto dinheiro assim com delivery? Será que eu realmente gosto tanto assim de sair para encher a cara toda sexta e sábado à noite? Ou seja, a pergunta é, será que a forma como eu estou usando meu dinheiro realmente está alinhada com o que eu acredito e com as coisas que eu estou buscando na vida? Esse é o tipo de pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente organiza o nosso orçamento. Esse é o momento de estabelecer prioridade. Então, se você quer morar num lugar legal, num bairro mais nobre, se isso é muito importante para você, é prioridade para você, você vai ter noção de que você vai precisar abrir mão de outras coisas, outros gastos, para poder arcar com esse aluguel mais caro. E tudo isso vai estar no seu orçamento. Então não vai ser surpresa nenhuma quando o aluguel for uma parcela muito maior da sua renda do que outros gastos menores. E você vai ficar tranquilo em relação a isso, não vai ficar com a sensação de que está sem dinheiro para as coisas. Porque você fez todo um trabalho antes de priorização, de entender como você realmente quer viver, e depois disso é que você se planejou. A segunda ferramenta é a poupança. Não poupança de caderneta de poupança. Poupança de poupar mesmo, de juntar dinheiro. Quando você monta o seu orçamento, você precisa incluir também o dinheiro que você pretende poupar. E ele tem que ser incluído como se fosse uma despesa. Imagina que é uma conta que você paga para o seu eu do futuro. I'll be back. Via de regra, quanto mais você conseguir poupar, mais rápido você vai alcançar os seus objetivos. Mas cuidado para você não poupar demais também e acabar esquecendo de viver no presente. Esse equilíbrio entre a vida do presente e a vida do futuro é um equilíbrio muito tênue que demanda muito ajuste fino. Não uma coisa fácil realmente, e é muito improvável que você acerte de primeira. Às vezes você vai estar poupando demais, às vezes você vai estar gastando demais hoje. Então é uma coisa que você sempre vai ajustando. Vai ficar muito mais fácil também saber o quanto você precisa poupar depois que você fizer a lista de sonhos e planos. Por isso que ela está lá em primeiro. Porque depois que você fizer essa lista, seguindo as orientações que a gente passou para vocês, tanto nesse vídeo quanto no outro vídeo do canal que fala sobre isso, você já vai ter uma noção do quanto que você precisa poupar por mês para alcançar os seus objetivos. E por fim, a terceira ferramenta são os investimentos. Poupar é importantíssimo, mas se você não investir, você vai acabar perdendo o poder de compra. Isso porque a inflação faz com que o seu dinheiro perca valor com o tempo. Ou seja, a mesma quantidade de dinheiro não vai comprar a mesma coisa no futuro que compra hoje. E se você não investir o seu dinheiro, você não vai ter uma forma de se proteger contra isso. Se você deixar o seu dinheiro na poupança, por exemplo, em títulos públicos com uma rentabilidade muito baixa, você vai estar poupando o seu dinheiro, mas ainda assim vai estar perdendo poder de compra porque a inflação está ganhando essa rentabilidade. Então investir é uma forma de você mitigar o efeito da inflação. Além de que é uma forma também de você otimizar o seu dinheiro. A palavra-chave aqui é otimizar. Eu gosto bastante de frisar isso, porque muita gente acredita que o que vai deixá-los ricos são os investimentos. Mas na verdade não é bem assim. O que gera riqueza realmente é o seu trabalho e o quanto você poupa desse trabalho. O quanto você poupar desse trabalho, você vai investir para potencializar esse dinheiro. Nós aqui no Novo Mercante acreditamos muito na filosofia do Goal-Based Investing. Traduzindo para o português, isso significa investimentos baseados em objetivos. Olha o que o Jorge fez, por exemplo. Ele pegou a lista de sonhos e planos dele e viu que daqui a 3 anos ele queria viajar para a França para assistir o Paris Saint-Germain jogar. Então você já viu que ele é fã de futebol. Como ele organizou a lista dele direitinho, ele já sabia o quanto que ele precisaria para poder fazer essa viagem. Então o Jorge tinha um prazo e uma quantia. E agora a única coisa que ele precisava era saber o quanto que ele tinha que poupar por mês para conseguir alcançar essa quantia dentro desse prazo. Pode parecer simples, né? Pode parecer que é só você dividir o valor total pela quantidade de meses, mas não é bem assim se você quiser otimizar esse plano. Você pode fazer isso, é claro, mas se você quiser otimizar, o que você tem que fazer é calcular com uma rentabilidade
durante esse período. Então o Jorge pesquisou e finalmente ele achou um investimento de renda fixa que vencia bem próximo de quando era a viagem dele. Então ele pegou a rentabilidade desse investimento de renda fixa e usou para calcular o quanto ele tinha que investir por mês nesse investimento para alcançar o valor que ele precisava para a viagem que ele calculou. Fica tranquilo se você não souber como calcular, como fazer o cálculo manualmente, porque a gente vai deixar uma planilha aqui embaixo na descrição que vai te ajudar com isso também. Então, depois de calcular isso, ele sabia exatamente o quanto ele tinha que poupar por mês e onde ele tinha que colocar esse dinheiro para poder alcançar o sonho dele, que era essa viagem. E ele colocou isso no orçamento dele. Além disso, o Jorge também queria se preparar para a aposentadoria dele daqui a 20 anos, ou seja, longuíssimo prazo. Então ele calculou quanto que ele gostaria de ter na aposentadoria e, através disso, ele montou uma carteira focada em longo prazo, com ações, fundos imobiliários, fundos de investimentos, produtos de renda fixa também, de longo prazo. Então ele pegou uma rentabilidade estimada, de acordo com os produtos de investimento que ele escolheu, e, através dessa rentabilidade estimada, ele calculou quanto que ele precisaria poupar por mês para a aposentadoria dele. E essa rentabilidade estimada, ele vai refinando ano a ano que vai passando para se tornar mais próxima do que ele realmente está encontrando na realidade. Então, depois da nossa conversa, o Jorge sabia onde ele estava, onde ele queria chegar e qual era o caminho entre esses dois pontos. A partir daí, era só seguir o plano. Depois, quando o Jorge mandar as fotos dele assistindo o jogo do Barcelona e do Paris Saint-Germain, eu mando para vocês, eu mostro aí. E você que me acompanhou até aqui, pode fazer exatamente o que o Jorge fez. É só seguir o que eu ensinei aqui nesse vídeo e nos outros vídeos que eu indiquei aqui do canal, que você com certeza vai ter um plano muito bem definido para alcançar seus objetivos e sonhos. Então, galera, se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza de que você vai gostar dos outros vídeos do canal, onde a gente fala dicas práticas que você pode colocar em ação hoje sobre como melhorar as suas finanças pessoais e alcançar os seus objetivos de forma mais eficiente. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal e clica no sininho, porque toda semana a gente tem conteúdo novo para você, te ensinando sobre como lidar melhor com as suas finanças. Um abraço e até a próxima.